Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Às vezes nós nos deparamos com algumas perguntas sobre o que acontecerá depois da morte, qual é o caminho certo que devemos seguir, quem é que está certo. São perguntas como essa que refletimos no dia a dia através dos acontecimentos, seja ele de ordem natural, seja acontecimentos que nos fogem à explicação, que nos foge o entendimento, acontecimentos que a gente não consegue nem sequer imaginar o porquê que aconteceu, né? Como enfrentamos muitas das vezes o luto, a morte, e não conseguimos expressar ou menos tentar consolar alguém, que palavras dizer? E é nesse momento que surgem perguntas, dúvidas sobre o que acontece depois disto. Nós vamos hoje, e eu espero aqui poder te ajudar a entender, espero aqui ser um canal de Deus, um instrumento de Deus para a sua vida, para que você possa ter um norte, ter um caminho a ser seguido, a percorrer. Só que a pergunta que eu faço para você: você quer este caminho? Porque a escolha ela é nossa. A escolha é nós que escolhemos, é nós que analisamos e podemos então ter uma definição de algo, dizer que não é esse o caminho que eu quero, é esse o caminho que eu vou percorrer. A escolha sempre foi nossa. Eu me chamo Alex, sou evangelista da Igreja Cristais do Trono, e eu espero que através desse vídeo você possa ser ricamente abençoado. Tudo que eu vou trazer neste vídeo, eu espero que de coração você possa ouvir, você possa compreender. De nenhum momento trarei palavras persuasivas, mas creio eu que estou trazendo a vocês uma palavra de Deus revelada, uma palavra pura, uma palavra simples, mas cheia de fé, cheia de virtude e que expressa a vontade de Deus. Amém? Fique comigo nesse vídeo e vamos junto mergulhar um pouco na palavra do Senhor. E para este vídeo de hoje, eu separei aqui o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, do versículo 1 a seguir, para a gente ir decorrendo. E na medida que nós vamos decorrendo a este capítulo, nós vamos compreendendo tais perguntas. Porque o apóstolo Paulo, ele viveu isso. O apóstolo Paulo transmitiu isso, respirou sobre todas essas perguntas que hoje nós fazemos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 1, ele fala com a igreja de Corinto e ele começa dizendo: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Olha a primeira expressão que Paulo vai trazer na carta de Paulo, né, à igreja de Corinto. Ele vai dizer que aquele povo, eles estavam firmes no evangelho que Paulo havia pregado, né? O evangelho, que evangelho é esse? O evangelho da cruz. O evangelho que aponta que Jesus, ele veio, morreu pelos nossos pecados e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele está à direita de Deus e intercede por nós, né? Só que o apóstolo Paulo, ele estava tendo algumas dificuldades
em lidar com a igreja de Corinto, porque havia chegado algumas informações até ele dos acontecimentos da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, uma igreja poderosa nos dons espirituais, como ele mesmo declara, dizendo que nenhum dom faltou à igreja de Corinto. Nenhum dom se encontrou em falta. Não, eles tiveram todos os dons. Pensa uma igreja espiritual, porém, por ser totalmente só espiritual, deixaram de crescer no conhecimento de quem é o Senhor. E Paulo vai dizer desta forma: por meio dele, por meio do Evangelho, também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra. Ele vai dizer que a salvação e tudo aquilo que o Evangelho que Paulo pregou a eles viria, ser validado na vida deles na medida que eles se apegassem à palavra de Deus, ou seja, aplicassem seu coração. Eu lembro de uma fala de Jesus, que Jesus disse que todo aquele que ouve as palavras dele e as pratica, o Senhor assemelha a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento forte, correram os rios, vieram as grandes tempestades, combater aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava firme na rocha, estava firme na palavra de Deus. Porém, ele vai dizer que todo aquele que ouve as suas palavras e não as pratica, ele assemelha a um homem que edificou a sua casa na areia. E ao edificar a sua casa na areia, ele vai dizer que também veio os ventos, também veio a chuva, correram os rios, combateram aquela casa, e grande foi a sua ruína. O que acontece nos dias de hoje, e ainda mais no mundo que vivemos, é que as pessoas o tempo todo, elas ouvem muitas palavras, elas ouvem várias e várias e várias argumentações, elas ouvem diversos tipos de interpretações, mas a palavra de Deus, ela também é semeada. A palavra de Deus, por intermédio de alguém, também é semeada. Só que quando vem esta palavra verdadeira, ao invés de praticarem, elas ouvem, até ouvem o que estão dizendo, até faz sentido o que estão falando, mas por dar ouvido a outras vozes, por dar ouvido a outras palavras, eles preferem ficar com elas, ao invés de darem crédito à palavra de Deus, apenas ouvem, mas não praticam. E por não praticar, também sofrem o mesmo combate, também sofrem os ventos, a tempestade, os rios, combatem aquela casa, e onde vem a ruína, por rejeitarem a palavra de Deus. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu olho tudo o que está ao nosso redor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que todos que sem lei pecaram foram de uma forma destruídos. Ele compara que foram destruídos, sofreram um tipo de dano. E ele vai dizer logo em seguida: e todos que pela lei pecaram sofrerão condenação. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja que estava em Roma? Ele estava dizendo: independente, aqueles que pecaram sem ter conhecimento da palavra de Deus, e aqueles que pecaram tendo conhecimento da palavra de Deus, todos eles, independente, sofrerão condenação. Sofrerão a condenação. Ele vai dizer que não há ninguém que vai chegar naquele dia
e vai dizer que não reconhece, não. O apóstolo Paulo afirma que naquele dia todo joelho se dobrará para reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. Só que detalhe, o duro é você reconhecer a Cristo sabendo que agora forçado a dobrar o joelho diante de um Deus que você rejeitou, de um Deus que quando você esteve em vida, teve a sua oportunidade na terra de aceitá-lo, de um Deus que única coisa que pediu a você é que você abrisse o seu coração para recebê-lo. Ao invés disso, você rejeitou as costas por não acreditar que ele é real, por não acreditar que o que ele fez na cruz do Calvário foi real. Há muitos, seja na arqueologia, na ciência, que comprovam a existência do nosso Senhor, mas as pessoas ainda insistem em ignorar. As pessoas insistem em fechar os olhos, tapar os seus ouvidos, para não crer que foi real e isso aconteceu. O Deus que estava com o Pai, estava com Ele, aleluia, foi enviado por Deus para morrer no meu e no seu lugar. O Cristo da qual nós pregamos, da qual nós falamos, ele se ofereceu como ovelha muda, e como ovelha muda ele foi levado ao matadouro para ser sacrificado no meu e no seu lugar. Eu não sei qual é a tua fé, qual é a tua base, seja você católico, seja você ateu, seja você que talvez não tem total conhecimento de quem é Deus. A Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Até mesmo alguém que já frequenta uma igreja evangélica, até mesmo aqueles que já têm bastante entendimento da palavra. Mas não se trata somente de ter um entendimento da palavra. O Senhor diz que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. E como eu conheço alguém? Quando eu me aproximo dela, quando eu abro meu coração para então ela também se expor perante mim, e na medida que vamos caminhando juntos, vamos conhecendo um ao outro. Só que há uma diferença. Uma coisa é um ser humano natural andando com você. Para você conhecê-lo verdadeiramente leva um bom tempo. Agora, Deus, ele já te conhece. A diferença é que Deus já nos conhece, mas somos nós que não conhecemos ele. Quantas coisas que você nunca imaginou conhecer na vida, e a cada dia que passa você se surpreende com coisas novas. Você se surpreende com coisas que vão aparecendo e você fala, meu Deus. Se hoje você pegar um avião, um ônibus e ir para um lugar que você nunca foi, talvez lá você vai encontrar coisas que você nunca imaginou ter visto. Talvez pela internet, talvez hoje por causa da tecnologia, você possa ter visto. Só que quantas vezes você pode se perguntar, será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? Mas quando você se dispõe a pagar uma passagem, a pegar um avião e ir lá para descobrir se aquilo é real, se aquilo realmente é maravilhoso, você vai, você faz, você experimenta daquilo. Com Deus é a mesma coisa. Como você vai saber se ele é real se você ainda não experimentou uma vida com ele? Se você ainda pelo menos nem tentou se aproximar, nem tentou ao menos se relacionar com ele. Então eis aqui uma pergunta para você. Será que realmente Deus não existe? Ou é você que está evitando a existência dele? Oh, aleluia. Ou será que é você que está evitando
Porque a partir do momento que você conhecer a Deus, muita coisa na tua vida vai mudar. A tua perspectiva de vida vai mudar. As tuas ideias, os teus pensamentos vão virar uma bagunça, porque você vai começar a compreender o que realmente é real, o que realmente é verdadeiro, e você vai passar a ter um confronto dentro de você, porque muitas práticas das quais você praticava, você vai perceber que você deve parar. Você vai perceber o mal que faz certas práticas. Entenda, não estou querendo ser um crente ou um evangélico ou alguém legalista, alguém no extremo, porque não é tudo isso. Não é algo que as pessoas falam, nossa, ser crente é algo ruim. Não, meu irmão, é maravilhoso. Mas para isso você tem que estar disposto a caminhar com Deus. Os religiosos no passado olharam para os discípulos de Jesus e viram eles pegando o pão com a mão e sem lavar as mãos, e disse: olha, os teus discípulos não lavaram as mãos. E Jesus vai dizer: ei, porque estão julgando eles? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Lógico, se você não lavar as mãos, né, ainda mais nos dias de hoje, como estamos vivendo. Mas naquela época, Jesus aproveitou aquele gancho para dizer para eles sobre algo muito mais contaminador, algo muito mais destrutível. É o que sai daqui de dentro. É o que sai daqui. Jesus disse que do coração, além das boas intenções, também saem as más intenções. Basta alguém te irritar. Basta alguém fazer você irar e você vai encontrar uma região, um mal dentro de você querendo sair para fora. Mas faz alguém fazer alguma coisa boa para você. Faz alguém fazer você sorrir. Também, dentro de você, algo muito bom vai surgir. Vai nascer alguém ali carinhoso, amoroso, porque vai corresponder com aquele sentimento de alegria. Mas se você está triste, o que vai sair de você pode sair coisas ruins e que vai te contaminar. A Bíblia diz que um abismo ele chama outro abismo. É basicamente o que Jesus está dizendo. Porque a partir do momento que você liberou coisas ruins, vai contaminar você, vai destruir ainda mais você. Já percebeu que uma pessoa que não perdoa, a tendência dela é se destruir cada vez mais? Ela pensa na sua consciência que gerando ódio pela outra pessoa, ela acha que aquela outra pessoa vai ser destruída e ela vai ficar bem. Ela age e procura ver a queda daquela pessoa, enquanto aquela pessoa não cai, ela não para. Só que mesmo aquela outra pessoa caindo, ela não percebe que ela está indo junto, porque um abismo chama outro abismo. Agora o perdão, quando você escolhe tirar do seu tesouro boas coisas, quando você tira o perdão, ao invés de chamar outro abismo, na verdade, você levanta aquele que está caído. E através de você levantar aquele que está caído, Deus te coloca de pé. Deus te levanta e te dá força. Deus sara tuas feridas. As pessoas, elas perguntam: onde está Deus? Mas a pergunta é: aonde você está? Você pergunta tanto: aonde está Deus? Será que Deus existe? É uma pergunta que eu te faço. Aonde está você? Você já parou para se imaginar? Nós perguntamos tanto: aonde está Deus? Mas nós não temos um pingo de esforço de ir buscá-lo, de orar para conversar com Ele, de orar e buscar e estar na presença dEle. Nós temos um defeito muito grande. Nós temos a mania de culpar as pessoas pelas nossas próprias ações.
por aquilo que nós escolhemos, o caminho que nós trajetamos. Quantas vezes os bons conselhos vêm, não faça isso, não vai por esse caminho, mas ao invés de darmos ouvido, rejeitamos a boa palavra. Fica comigo neste vídeo. Para os próximos capítulos que virão, quero dar continuidade à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e vamos explorar ainda mais o que há de bom nesta carta, do que Paulo revela, e vamos aprender muito sobre o Senhor, sobre o que está por vir. Isso foi apenas um breve resumo de tudo aquilo que vamos trazer ainda mais. Quero estar gravando esses vídeos a fim de ajudar cada irmão, ajudar cada pessoa que se encontra solitário, que sente um vazio dentro de si. Não sou perfeito, estou ainda aprendendo muito com Deus, mas eu espero que o pouco que eu tenho aprendido eu possa também ajudar aqueles que estão começando, aqueles que estão caminhando, até mesmo aqueles que já têm uma boa caminhada, mas que talvez se esqueceram do simples, se esqueceram de que a simplicidade que há em Cristo Jesus. Colocamos tantas coisas em cima da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ainda para a carta à igreja de Corinto, ele vai dizer: olha, visto que o fundamento já foi posto, e este fundamento é Cristo, agora vejamos o que vamos construir em cima disso. O problema não é o fundamento, o problema é o que construímos em cima de tudo isso. Talvez você que tem uma longa caminhada na igreja, talvez o seu entendimento que você construiu em cima da base que é Cristo, talvez é ela que, a forma que você construiu, que pode estar prejudicando você de conhecer verdadeiramente quem é Deus. Não se sinta ofendido, mas que o Senhor possa te alcançar, te abençoar, que a luz do entendimento do Senhor possa vir sobre a tua vida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.